Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos começar aí mais uma aula, mergulhando na Palavra de Deus. Hoje nós estaremos dando início à nossa quarta aula de Bibliologia. E nessa quarta aula nós estaremos falando sobre um assunto muito importante. Por isso eu gostaria que você prendesse a sua atenção agora, assistisse até o final essa aula, por favor. Não se disperse, não deixe que nada aí ao seu redor nesse momento tire a sua atenção. Foque no que nós estaremos estudando aqui. Gostaria que você pegasse a sua apostila aí nesse momento e acompanhasse juntamente comigo na sua apostila, ok? Como eu já tenho dito em algumas aulas, eu não acompanho, eu não faço a leitura da apostila, mas eu agrego mais assuntos, né, além daquilo que está na apostila. Então você pode pegar a sua apostila, fazer uma leitura dela para que ainda possa aumentar mais ainda o seu conhecimento, ok? Então vamos lá, nós estaremos falando sobre autoridade e credibilidade da Bíblia. Qual é a autoridade que a Bíblia tem sobre nossas vidas? E qual é a credibilidade que nós devemos dar à palavra de Deus, a essa palavra que nós seguimos com nossa regra de fé e prática, e nós damos esse seguimento na nossa jornada cristã, crendo nessa palavra. Então nós vamos apontar aqui temas específicos, né? Nós vamos colocar aqui alguns temas muito específicos a respeito disso. Só para lembrar aqui, voltando um pouquinho nas outras aulas, nós falamos de que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível. Não há erros na Bíblia, há erros de interpretação. Somos nós que erramos em nossas interpretações com a Bíblia. Há erros talvez de traduções, mas jamais na Bíblia, na sua íntegra, jamais há algum erro. Nunca foi comprovado um erro. Nunca que algum cientista ou algum estudioso conseguiu comprovar algum erro na Bíblia. Pelo contrário, através da arqueologia, através da história, através da ciência, através de outros mais, foram comprovados, né, a veracidade da Bíblia. Que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível. A Bíblia nunca foi encontrado algum erro. Então, para que nós possamos dar início ao nosso estudo, a gente precisa de lembrar também que a Bíblia ela foi escrita em mais ou menos um período de 1.600 anos. Se completou a escrita da Bíblia, pelo menos os livros canônicos, né, aqueles que foram canonizados e assim juntando se fizeram a Bíblia. Foi um período entre 1.500 e 1.600 anos. Nós temos o costume de aproximar a 1.600 anos. E foi escrita por aproximadamente 40 autores. Esses 40 escritores. Esses 40 escritores são de tempos remotos, tempos muito diferentes, tempos de longas datas, a ponto de que um escreveu 100 anos depois, 400 anos depois do que o outro. E fora isso, eles ainda tinham profissões, tinham características diferentes em seus escritos, mas todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Através do poder de Deus, Deus outorgou a esses homens para que eles pudessem estar escrevendo a sua palavra. A Bíblia, como diz lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 2, diz assim: porque a palavra do Senhor, ou a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela é apta ela penetra a tal ponto que é apta para discernir as juntas e medulas, alma e espírito, e discerne também os pensamentos e as intenções do nosso coração. Na tradução King James diz assim que porque a palavra de Deus ela é viva e poderosa. Há uma diferença entre poder
e autoridade. Nós estaremos falando de autoridade. Poder e autoridade. Há uma diferença sobre isso. Na palavra grega para poder é a palavra dínamos. Essa palavra dínamos, ela explica aquilo que emana, aquele poder, aquilo que sai da autoridade. Então, para que haja um poder, tem que haver anteriormente uma autoridade. Se não houver autoridade, não há poder. Então a Bíblia ela é uma autoridade tamanha que dela emana um poder. Esse poder, a palavra autoridade para o grego é a palavra exousia. Essa palavra exousia, ela nos traz esse sentido da autoridade, daquilo que vem de Deus, da palavra de Deus. No Salmo 119, no capítulo, no versículo 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Ou seja, a própria palavra, ela começa já a dizer de si mesma, a respeito de si mesma, da sua fonte de autoridade e da sua fonte de poder. Então, uma vez que ela começa dizendo que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é aquela luz para o nosso caminho, ela que vai nos iluminar com a sabedoria que vem dessa própria palavra, é essa palavra que vai nos estar dando a garantia de que onde quer que nós andemos, ela estará nos guiando, estará nos direcionando para que nós não venhamos cair em perdição, porque ela é a nossa fonte de vida. É através da palavra de Deus que nós somos guiados. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 35, diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo pode passar, como eu disse e reforço isso, muitas coisas mudaram durante o tempo em que a Bíblia estava sendo ajuntada. A palavra Bíblia vem do termo biblions. Esse Bíblia é um ajuntamento de livros, é uma biblioteca. Então, durante esse ajuntamento de livros, para que se tornasse a Bíblia, ela nunca se perdeu. A Bíblia, por várias vezes, como nós já também mencionamos, por várias vezes tentaram destruir a Bíblia, mas nunca conseguiram destruir a Bíblia. A Bíblia, ela permaneceu. Então pode passar céus, pode passar terra, mas a palavra de Deus, ela jamais passará. Em João, no capítulo 1, no versículo 1, já começa a explanar para nós a ideia de que o que seria mesmo essa palavra e como ela se apresenta. Nós já dissemos aqui, eu já disse aqui que a palavra mesmo se apresenta. A própria Bíblia se apresenta como a palavra da verdade, como a palavra pura, como a palavra plena de Deus. Ela mesmo se apresenta. Mas também nós temos uma apresentação da veracidade da Bíblia, da autoridade da Bíblia através de Jesus Cristo. Em João, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim que no princípio era o verbo. E o verbo, ou seja, no princípio era a palavra. Você vai ver aí em algumas traduções, por exemplo, na King James, que vem dizendo que no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, ou no princípio era o Logos. O Logos. E essa palavra ela estava com Deus. E essa palavra não só estava com Deus, mas essa palavra também era Deus. Essa própria palavra. Então João vem apresentando no capítulo 1, no versículo 1, que a própria palavra era Deus. Ela estava com Deus lá no princípio. Ela não só estava com Deus lá no princípio, mas como também era Deus. Tudo que foi feito por meio dela. Sem a palavra, nada do que foi feito haveria sido feito. Então, a palavra, ela não só tem a autoridade, porque através dessa autoridade que há na palavra de Deus, há o poder de ação, o poder de fazer, das coisas acontecerem. Então Deus disse e aconteceu. Deus falou e assim se formou. Tudo foi criado através da sua palavra, daquilo que ele dizia.
E Jesus Cristo, ele vem provando a veracidade da palavra lá em João, no capítulo 17, no versículo 17 diz assim: santificai-os pela tua verdade, a tua palavra